A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular. Foi coisa não tão boa, né? Mas chamava Garotos Rebeldes e eu fazia parte desse grupo de jovens pichadores, né? Uma das primeiras daqui. Até quando eu encontrei o Hertz, né? Hertz Dias, que chegou para mim e disse, olha, o caminho que tu segue aí ou vai dar na cadeia ou vai dar no cemitério, mas a gente tem um outro caminho aí para vocês, que é o movimento hip hop. Você pode cantar, você pode fazer grafite, você pode dançar. E aí eu, inclusive, iniciei no movimento hip hop dançando, né? E hoje nada, mas na época eu dançava. E o movimento hip hop nasce assim, jovens de periferia em São Luís, de todos os bairros praticamente de periferia, no comecinho, final da década de 80, né? E começo da década de 90. E tinha como função mesmo organizar a juventude negra, pobre, dos bairros periféricos de São Luís, para lutar, reivindicar por melhores condições para seus bairros e para si mesmo. Foi um período em que o movimento hip-hop quilombo urbano, que já vai fazer aí quase 30 anos agora, tinha como função construir a identidade negra, né? Que nós não tínhamos. Eu digo que eu passei a me reconhecer um jovem negro com 17 anos. Antes eu era moreno, marrom bombom, era qualquer coisa menos ser negro. E com os 17 anos eu passei a me reconhecer em um jovem negro. Foi o movimento hip-hop. Entrei na universidade para fazer história, fiz mestrado, estou fazendo doutorado, sou professor da universidade, mas toda a minha formação acadêmica e política eu devo, o fundamento eu devo ao movimento hip-hop, ao que possibilitou. Rosenberg, e assim, tu participa também do Quilombo Raça e Classe, né? Movimento Quilombo Raça e Classe, e também do grupo de rap Gíria Vermelha. Desses três movimentos, fala um pouquinho pra gente o que os une e quais seriam também as suas particularidades. Pois é, o Quilombo, o Movimento Nacional Quilombo Raça e Classe é uma entidade do movimento negro, vinculada, afiliada à Central Sindical SSP com lutas, e é um movimento que tem no Rio de Janeiro, tem em Minas, Pará, né, Piauí, Maranhão, ou seja, é um movimento nacional, uma entidade do movimento negro. O Raça e Classe. O Raça e Classe. O quilombano é um movimento hip hop, né? Utiliza o break, o grafite e o rap como instrumento para conscientizar a juventude negra. E o grupo o Gíria Vermelha é um grupo de rap do qual eu faço parte, junto com Hertz, junto com Preta Lu, junto com Luciana Pinheiro também, que sempre está com a gente. E a gente faz parte de um CD lançado, a gente pensa até no final desse ano lançar um outro CD, tem um CD chamado Hora do Revide, que tem algumas músicas que são até bem conhecidas, e Hertz está para São Paulo, né? E quando ele provavelmente volta depois da eleição, e a gente vai dar continuidade ao nosso CD, né? E assim, tu estás falando justamente, né, de que tu entraste aí na militância política, na verdade, através da arte, né? Através do movimento hip hop e tudo mais, que uma das grandes bandeiras do movimento hip hop é justamente a identidade, é justamente combater o racismo. E agora, nesse período eleitoral, nós estamos vendo, né, justamente essas discussões aflorarem novamente na população de um modo geral. Então, como é que tu vê essa questão do racismo hoje nas eleições? Pois é, eu tenho dito isso em reuniões que eu participo, em conversas, que essa eleição e propriamente o fenômeno do bolsonarismo, ele tem rompido com algo na história do Brasil, que é o que o Florestan Fernandes falava do brasileiro tem preconceito de ter preconceito, né? Ou seja, durante boa parte da história do nosso país, isso inclusive foi bem elaborado e foi ensinado nas escolas por meio do famoso mito da democracia racial, o brasileiro ele sempre negou que era racista, que era machista, que era homofóbico. Ou seja, o brasileiro negava que tinha preconceito, porque
segundo as próprias análises do Floresta Fernandes, tinha vergonha de dizer que era preconceituoso. Aí surge aquela ideia do racismo velado, né, de que, na verdade, o brasileiro, o racismo é algo de alguns indivíduos apenas, mas não faz parte da estrutura da sociedade brasileira. Né? E o fenômeno do bolsonarismo rompe justamente com essa assertiva. Ou seja, o Bolsonaro diz, não, eu sou racista mesmo, sou misógino, sou homofóbico, e uma parte da população brasileira que começou a olhar nessa figura um personagem que diz, não, é isso mesmo que eu sou. É isso mesmo que eu sou, é esse projeto de país que eu quero, é um projeto de país que foi construído ao longo da história brasileira e que ganha muita força na República, a partir da República, um projeto de embranquecimento da nação brasileira. Esse projeto de embranquecimento do Brasil, que eu falei agora do mito da democracia racial, mas antes mesmo do mito da democracia racial, você tem uma ideologia, você tem um projeto que é um projeto de embranquecimento do país. Esse projeto de embranquecimento do país, ele tem algumas medidas que foram tomadas. Dentre essas medidas, você tem o genocídio da população negra, você tem o encarceramento da população negra e você tem a distorção, o ataque à cultura negra de todas as formas. Mas esse projeto de país, ele era um projeto que ele era, acima de tudo, escamoteado, ou seja, a classe dominante desse país, branca, em sua grande maioria, herdeira dos latifundiários escravistas, em sua maioria, fizeram de tudo para esconder esse projeto. Só mudaram de nome, pois ao longo da história, né, Rosenberg? Isso. Ou seja, foi a classe dominante que se ressignificou, se reelaborou, né, no período republicano, mas que manteve o mesmo perfil do período colonial, do período monárquico. E essa elite fez de tudo para que esse projeto não fosse visto como um projeto de racista, um projeto de país, que era um projeto que visava matar, encarcerar, destruir a cultura. E o Bolsonaro chega agora, em 2018, e diz, não, esse projeto eu assumo. Autentifica o preconceito. Pois né? Esse projeto eu assumo. E você tem uma parcela significativa, uma parcela que nem acho que é tão significativa assim, mas você tem aí 30% da população, pelo menos brasileira, que diz, é isso que eu quero, é esse projeto de país que eu aceito, é esse projeto de país que eu defendo. E aí o que eu estava conversando ainda agora, como por exemplo, que às vezes a gente fica muito batendo a tecla em palavras como fascismo ou como bullying, que inclusive a população compreende muito pouco o que é cada expressão dessa, e algo que a grande maioria da população vive cotidianamente, que é o racismo, etc., isso vai ficando secundarizado. Ou seja, você tem um candidato que tem um projeto, que defende um projeto de país extremamente racista, e isso é discutido, mas discutido de forma secundária em detrimento de outras posturas dele. Né? Machista, homofóbica, etc., essas coisas todas que a gente tem repetido e que a gente tem repetido porque ele defende isso. Né? Então, assim, a gente chega num momento que uma parte da população brasileira que aceita esse projeto e você tem abraça esse projeto, e a gente tem que pensar, inclusive, por que essa população brasileira começou a abraçar esse projeto. Né? E antes tinha vergonha disso, antes não falava, antes negava que era racista, etc. Isso aí que tu tá falando, Rosenberg, a gente tem que, como tu tá falando, né? É importante a gente descobrir de onde vem, né? De onde vem essa predisposição para essa parcela da população em abraçar esse projeto. Tu estavas falando, né? A gente estava te perguntando durante o intervalo sobre o grupo GPAB, né, que tu faz parte, né, que é um estudo de pesquisa pedagógica afro-brasileira, e eu acho que o brasileiro, ele ainda está muito aquém de se conhecer a si próprio, conhecer a sua própria história. Tu também comentaste no caso do pessoal dos judeus, né, os judeus, eles são incapazes de
visitarem campos de concentração, fazer uma selfie sorrindo, né? Enquanto aqui, nós brasileiros, a gente vai a Alcântara, vai a Salvador, vai a outras cidades históricas de Minas, que seja, tira foto nos pelourinhos, faz graça, faz meme, vira piada nas senzalas. Eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito dessa falta de memória, né, que o brasileiro parece ter, né? Principalmente nesse momento político que é tão crucial, né? Tão ululante. Pois é, eu acredito que a gente para pensar o que acontece hoje, esse fenômeno, a gente tem que ter justamente essa perspectiva histórica, né? A gente tem um país, como eu falei, foi fundado num projeto, que é um projeto de extermínio, de encarceramento e destruição da cultura negra e indígena. E esse projeto, ele tem assim, medidas concretas, mas tem algo que está no plano, inclusive, da subjetividade, que é justamente a negação desse próprio projeto. É um projeto que você tem medidas que buscam viabilizá-lo e, ao mesmo tempo, medidas que buscam escondê-lo. Isso faz com que uma parte da população brasileira significativa, ao negar que existe esse projeto, nega, por exemplo, que é vítima de racismo, é vítima de preconceito, né? E aí entra uma coisa que é o que a gente tem dito, nós temos muita dificuldade com a nossa memória da violência. Olha só, eu tenho dito, o brasileiro, de forma geral, sabe que a gente viveu quase 400 anos de escravidão. O brasileiro sabe que nós somos um país profundamente desigual, com uma concentração de renda gigantesca. O brasileiro sabe que nós vivemos uma ditadura militar. Muito pouco memória da violência dessas questões. Não tem. Então, eu sempre digo isso, nós vivemos num país que é o segundo país em população negra no mundo, só perde para a Nigéria, na África. Nós somos um país em que nós temos hoje, inclusive, essa população negra se assumindo, que é um outro fenômeno que seria interessante a gente discutir isso, né? Que eu sempre digo isso, porque que, por exemplo, hoje você olha na Globo, por exemplo, em algumas emissoras de televisão, você olha falando muito sobre a questão negra, sobre a questão, né, da homossexualidade, etc. Mas principalmente sobre a questão negra, você olha, por exemplo, o programa de Fátima Bernardes, o tempo todo discutindo, os programas da Globo, que é uma reflexão que é interessante a gente fazer. É porque nós sempre vivemos e evidenciamos a cultura eurocêntrica, né? Então, você traz hoje à tona, mas, na verdade, eu acredito que tudo isso é fruto da luta desses movimentos, né? Como a questão das cotas raciais, que a gente pode falar mais na frente, mas dizendo assim, da luta do movimento negro de estar presente, né, nesses espaços. Então, e tu estava falando, Regiane, também, naquela hora que a gente estava conversando, da tua própria experiência em sala de aula, que a pessoa, ela toma para si algo que nem é dela, não é isso? É a questão do discurso, né? Então, assim... reproduz, né, assim, cegamente. Verdade, né, reproduz um discurso que não lhe pertence. Né, essa questão do pertencimento. Como é que tu vê essa questão, como tu estás colocando, né? Hoje a mídia, por exemplo, traz essa discussão, mas ainda de uma forma que eu considero ainda muito, vamos dizer... maquiada. Né, ainda não é uma discussão de fato séria sobre a questão... Tanto que nós estamos... Né? É como ele falou, fica batendo na mesma tecla e tudo, mas não é uma discussão produtiva. Sim, tanto que nós estamos vendo agora no país como as pessoas estão se comportando em relação ao racismo, de fato, né? Acho que as outras questões, elas são extremamente importantes, mas como hoje nós estamos falando, né, sobre essa questão do racismo e do racismo nas eleições, o Bolsonaro, na verdade, ele é uma ameaça hoje, então, à população negra do país, é isso, você acha? Certamente. E aí, assim, eu até vou chegar nesse aspecto específico, voltando um pouquinho sobre a questão da memória da violência, né? Então, a gente acaba não tendo memória dessa violência, né? E aí, como a gente não tem memória da violência, a gente acha, inclusive, que isso não é importante para definir quem nós somos ou o que é o Brasil, né? E a gente, inclusive, vai banalizando nesse sentido. Agora, olha só, hoje, mais da metade da população brasileira se reconhece negra.
E aí você olha, há um tempo atrás, essa população não se reconhecia negra. Não se reconhecia. Não se reconhecia negra e, ao mesmo tempo, negava que existia racismo. De repente, você tem uma população que se reconhece negra. Aí você vê, por exemplo, a classe dominante e você vê a mídia dominante, começa a olhar para essa população e diz, bom, nós temos uma população que se reconhece negra. Qual é o nosso projeto para essa população? Porque quando você se reconhece negro, você passa a reconhecer, então, uma identidade. Essa identidade ela foi historicamente atacada. Ou seja, se você aprofunda na construção da sua identidade, você inevitavelmente vai perceber que o racismo lhe afeta diariamente. E aí você vai passar, evidentemente, a combater o racismo. Se você combate o racismo, você combate os racistas. Uhum. Você combate os racistas. E se você combate o racismo e os racistas, você combate o sistema que sustenta isso. Que é o sistema capitalista, é a desigualdade do capitalismo. Só que o que acontece? O projeto que está sendo disputado é outro. Pessoal, você está se reconhecendo negro, mas o projeto da Globo e de outros organismos é o reconhecimento puramente estético. Tanto é que você vê que toda vez que leva para lá é para falar de cabelo, para falar de empreendedorismo, para falar de creme, para falar de cosméticos, que necessariamente na própria autoafirmação são super importantes. Também, né? Mas discutir o racismo como um fenômeno estrutural da desigualdade brasileira, isso não se discute. Isso não se discute, ou seja, você assume, não, eu sou negro, ou sou negra, eu sou bonito e ponto final. Ponto final. Ou seja, e aí quando a gente parte, então, você tem um pertencimento que é puramente estético. É a objetificação também, né, dessas Isso. pessoas, porque você acaba, a mesma, no caso né, já que nós entramos aqui em relação à Rede Globo, a mesma emissora que trata, que faz piadas racistas em todos os seus programas de humor, traz a história da beleza, né, estética negra como pauta de seus programas. Na verdade, assim, como é que você discute. Você não está discutindo o racismo seriamente, né, de forma concreta, o que se tem de fato para discutir. Isso. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Eu queria saber sobre o papel das universidades, né, sobre esse esclarecimento da consciência, o papel que elas têm sobre esse... E aí eu já linko com a pergunta que foi me feita, né? Sim. Porque essa questão essa luta pelo pertencimento é um outro tipo de pertencimento que a gente, né? Quando a gente diz que a gente adquire a identidade negra, essa identidade negra ela é vinculada a um projeto político, um projeto de país, que é diferente do projeto de embranquecimento, do encarceramento, genocídio, por exemplo. Tem que ser um outro projeto. Não pode ser só um pertencimento estético, nem tão pouco cultural. Isso, tudo é muito importante, mas esse pertencimento ele tem que ser um pertencimento político. E aí, nesse sentido, que a gente tem trabalhado, como as cotas podem e devem ser importantes nesse sentido. Por isso que o movimento negro defendeu e continua defendendo, e nós, né, nessa luta também, historicamente temos defendido isso por meio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, por meio do nosso curso lá da UFMA atualmente, que pretende justamente formar professores de licenciatura, né, na área de História, Geografia, Filosofia, Sociologia. Que é um dos poucos cursos ainda de uma universidade pública aqui no Brasil. Na verdade é o único. É o único. É o único que trabalha especificamente com estudos africanos e afro-brasileiros. Licenciatura é o nosso aqui da UFMA, né? Que tem essa finalidade, formar professores para trabalhar com a temática étnico-racial, para justamente discutir esse projeto de país racista que nós temos e pensar num outro projeto. É evidente que, por exemplo, as cotas a gente acha que ela tem evidente suas limitações. Porque, vê só, a gente pode até receber diplomas, mas se esse projeto de país continuar sendo desenvolvido da forma como ele vem sendo desenvolvido e da forma como o Bolsonaro quer que ele se aprofunde, nós vamos ser defuntos com diploma. Nós vamos ter diploma, vamos entrar na universidade, vamos ter diploma e vamos ser mortos. Não muito recente, aqui em São Luís, acho que médico, o advogado, etc., o negro, que ali na litorânea, que foi buscar seu carro, um polícia, né? Lembram? Um advogado, né, negro.
Por quê? Porque negro não pode ter carro, não vai pegar um carro, você está roubando. Ou seja, nós vamos acabar sendo nós vamos ser doutores, mestres e engenheiros, advogados, professores, biólogos, etc., dentro de covas, se esse projeto não for estancado. Então, é evidente, as cotas são fundamentais, são importantes, por quê? Porque a gente se insere num espaço que é fundamental, que é o espaço da universidade. Porque a universidade também pensa e contribui, é uma instituição pública, socialmente responsável, que congregue extensão, pesquisa, ensino. A universidade é fundamental para um projeto de país que se quer que construa a igualdade entre as pessoas, que se quer democrático, etc. E esse projeto de país, que passa também pela universidade, necessita não ser uma universidade branca, porque o que nós temos no nosso país é uma universidade branca. Os cursos ditos de elite continuam sendo ocupados. Atualmente eu tenho ajudado uma aluna, orientado uma aluna, que até que vai pesquisar como os alunos de medicina cotistas se sentem no curso. Nossa. Se sentem no curso. Por quê? Porque você ainda tem esse perfil, porque são cursos elitistas que quando esses alunos entram, eles sofrem todo tipo de ataque, todo tipo de preconceito, ou seja, é o tempo todo, mesmo cotista superando. Então nós temos um desafio, que é lutar, continuar lutando pelas cotas, continuar lutando pelas políticas de ações explanativas, mas avançar para isso. Porque nós não temos que ter um país que a vida toda, para a população negra entrar na universidade, tem que ter cotas. A gente precisa de um país que a universidade seja pública, gratuita, que qualquer pessoa saia do ensino médio e entre na universidade. Tem a condição, né, de entrar numa universidade e tem a condição pública, de entrar numa universidade com pública. Um ensino que venha, né, formando desde o ensino médio, né, que dê subsídio para você poder concorrer de igual para igual com quem estuda numa escola particular. Mas ainda, Rosenberg, falando sobre essa questão das cotas, a gente vê muita gente falando que as cotas raciais, elas são desnecessárias, que basta você fechar tudo na questão das cotas sociais, que já abrangeria toda essa galera, toda essa população. O que tu teria para falar para essas pessoas em relação a divergência entre cotas raciais, cotas sociais, todas as outras cotas que a gente tem aí? Pois é, e o que acontece hoje no Brasil, o que aconteceu, infelizmente, por exemplo, com a política de cotas, que foi promulgada, por exemplo, no governo do PT, foi justamente isso. Porque a gente não tem uma política de cotas raciais. Nós temos hoje cotas sociais, com um recorte racial. Ou seja, a luta histórica do movimento negro, que era por cotas raciais, isso acabou não acontecendo. Acabou não acontecendo, porque para você, na verdade, e o que a gente tem dito? A gente tem dito que o racismo, ele afeta a população negra, independente da condição dela. Dependendo da condição dela. De lembrar o caso do advogado, né? E a própria advogada, acho que foi em São Paulo, a advogada, né, que foi presa, no Rio de Janeiro, que foi jogada no chão, presa, né? Ou seja, então, é evidente, é por isso que a gente, inclusive, a gente cola o tempo todo a defesa da política de cotas na universidade, com a defesa da universidade pública, gratuita para, né, para todos. Isso tem que estar colado o tempo todo, porque uma coisa vai ajudando a outra, né? Mas a gente precisa entender que o racismo no Brasil é um racismo que afeta sobremaneira as pessoas de pele negra, as pessoas de fenótipo negro. Né? E aí, às vezes, você tem um filho, por exemplo, um professor de classe média, por exemplo, que consegue ter uma renda, que pode botar seu filho numa escola particular, por exemplo, seu filho negro, porque ele estuda numa escola, por exemplo, particular, que é de classe média alta ou mesmo de classe alta, ele não vai sofrer racismo? Ele vai sofrer racismo, porque o racismo aqui está vinculado à cor de pele. E outra coisa, essas pessoas negras, inclusive, que têm condições sociais, elas são minoria nesse país. A grande maioria da população negra nesse país, ela está vivendo nos bairros pobres, é da classe trabalhadora, etc. É essa população realmente que vai ter acesso. Mas na hora que você transforma a cota racial em cota social, você meio que distorce o debate. E aí é o que eu estava falando no começo. A gente tem problemas nesse país de discutir o racismo. A gente tem problemas nesse país de pensar o racismo como estruturante das nossas desigualdades. E a gente vai fazendo isso em todos os sentidos, inclusive numa política que era para ser política de cotas raciais, como a gente não quer realmente botar o dedo na ferida, a gente vai criando subterfúgios para não pensar o racismo na nossa sociedade.
E aí a gente faz isso, né? Cria uma política de cotas que, no final das contas, é uma política de cotas sociais, que é o que existe hoje no Brasil. E aí nós temos problemas muito sérios, né? Que dizem respeito, inclusive, à entrada dos estudantes da universidade. Quando você pensa, por exemplo, eu participei já algumas vezes do que nós chamamos de comissão de verificação de cotas. Né? Já participei de várias. Que é o aluno vai lá, e para ele entrar na universidade, ele tem que se autodeclarar negro. Né? E eu já vivenciei cada coisa, mas assim, recentemente foi feita uma pesquisa por uma orientanda, inclusive do professor Carlão, que a aluna foi investigar os processos que entraram na justiça daqueles que foram negados na comissão de verificação. As pessoas que se autodeclararam negras e chegou na hora a comissão de verificação chegou e disse, não, mas você não é negra. Você não só... Eu, por exemplo, participei de que veio um pernambucano, branco, louro, olhos verdes, e para medicina, naturalmente, se dizendo negro. E eu lembro claramente de perguntar para ele por que ele tinha se considerado negro. Ele botava o braço branco assim e dizia, olha, eu sou negro, eu sofri muito racismo na minha vida, eu e minha mãe. A mãe dele e o pai estavam lá de fora e os dois louros, brancos, etc. E qual era o argumento no final das contas? Mas a gente dizia, mas a gente não enxerga negro, sua pele não é negra, etc. Aí ele disse, não, mas no Brasil, recentemente aconteceu isso também por concurso de funcionários da UFMA, que eu participei da comissão de verificação. A pessoa disse, não, mas no Brasil você não tem como identificar quem é negro ou é branco, todo mundo é mestiço. Então, se você não tem como identificar quem é negro ou é branco, todo mundo é negro ou branco, basta dizer que é. É claro que o processo de identificação é fundamental, da autoidentificação, mas você tem uma história no Brasil do racismo que não é só da autoidentificação, é como as pessoas lhe enxergam também. Ou você acabar usando isso, como esse rapaz, como subterfúgio, né? Para entrar. E aí o que acontece? Como a nossa justiça é geralmente de juízes brancos, essas pessoas que foram negadas nas comissões de verificação, 100% delas conseguiram entrar na universidade porque o juiz, no final das contas, disse, você é negro. Entre. Ou seja, e aí você tem, por conta, inclusive, dessa política de cotas sociais, você acaba não discutindo direito o que é o racismo no nosso país e como o racismo afeta as pessoas negras. Entram nesses cursos de elite pessoas que, no fundo, não sofrem nenhum tipo de racismo ao longo da sociedade. A gente até diz, não, você quer se identificar como negro? Muito legal, isso é importante para o nosso país, que é um país que nunca quis se identificar como negro, mas você não é vítima de racismo. As pessoas não me enxergam como negro, as pessoas não... É como eu, por exemplo, minha irmã é clara, branca de cabelo liso. Outro dia eu entrei numa livraria daqui de São Luís, eu e minha esposa... Segurança saiu seguindo a gente. Nossa. Literalmente seguindo a gente, literalmente. Foi tão escandaloso que quando a gente teve uma briguinha lá, mas quando a gente saiu da livraria, o segurança acompanhou a gente. Ou seja, minha irmã nunca sofreria isso. E ela pode dizer, por exemplo, ela pode se auto-identificar como negra, mas ela vai entrar na livraria e o segurança não vai segui-la. Né? E esse projeto, essa sociedade que a gente está falando aqui, que as cotas são fundamentais para mudar, que a universidade é fundamental para mudar, que o curso de licenciatura em estudos africanos tem lutado para mudar, essa sociedade é que Bolsonaro tem defendido. Não só Bolsonaro, Alckmin, Amoedo e tantos outros que têm defendido esse projeto, que é um projeto de extermínio da população negra, um projeto de carceramento da população negra, e aí entre as mulheres negras, de cada 3 mulheres hoje encarceradas, 2 são negras. E as mulheres, né, as mulheres que mais sofrem violência, na verdade, são as mulheres negras. Porque sempre houve essa questão da objetificação da mulher negra nesse país. A mídia sempre favoreceu muito para isso. Né? E hoje você tem, por exemplo, a maioria dos jovens que são assassinados no país são jovens negros. Então, assim, como é que um jovem, ele se diz... Por exemplo, um jovem de pele clara, ele se auto-identifica, né, quando é conveniente. Pois é, ele se auto-identifica como negro, mas, na verdade, não é esse o jovem, né, que é barrado todos os dias para descer dos ônibus e para fazer a revista. Não é esse jovem que é chamado de vagabundo, mandando que ele encoste na parede.
né? Então, na verdade, o racismo ele está institucionalizado no Estado, ele está, as pessoas, de modo geral, por exemplo, provavelmente a segurança que te seguiu dentro desta livraria também era negro. E né? era. Pois é, porque a população negra, infelizmente, por ter sido, e aí a gente conversava sobre isso, após a abolição da escravidão no Brasil, na verdade, eu costumo dizer, né, que foram jogados. E aí... a gente tem uma história aí das favelas, né, dos morros no Rio de Janeiro. Pois é, e assim... Essa população, ela ficou ao Deus dará, né? E você tem um candidato, né, que perpetua tudo isso, um candidato a vice, por exemplo, que diz em rede nacional que os negros são malandros, os índios são preguiçosos. Então, essa autodeclaração das pessoas, essa autoidentificação, fica ainda mais difícil, porque eu costumo dizer assim, quem é que quer ser identificado, né, e como malandro, como negro? Hoje você tem um ataque muito grande, voltou, né, sempre teve, mas agora, até porque você está falando muito sobre isso, a questão... Nós tivemos aqui, por exemplo, aqui no Maranhão nunca tinha tido isso, um terreiro de mina, um terreiro que foi violentado, né? E assim nós temos em outros espaços, e no estado onde a população, a maioria é negra, né? E há um racismo muito grande no Maranhão, você acha? Isso. Entre essa população e essa população negra, como é que tu identifica isso? Como é que tu... Normalmente as pessoas dizem, quando querem, por exemplo, questionar, inclusive isso, dizem assim, mas os próprios negros são racistas, existe o racismo às avessas, né? E a gente tem dito o tempo todo que o racismo é uma ideologia de dominação, né? Ou seja, pressupõe que você tem uma superioridade material, uma condição, né, material e subjetiva para impor-se sobre outro grupo, né? Quando você pega a população negra, em sua maioria está nas favelas, nas periferias, etc., essa população negra, ela até pelas suas condições subjetivas e materiais, ela não se impõe como dominação em relação a um outro grupo. Por exemplo, a população negra não se impõe como dominante materialmente, subjetivamente, em relação à população negra. Ela não se impõe. Então, é muito difícil você dizer, então não é possível você dizer, essa população negra é racista. Mas essa população negra tem esse processo que você estava falando, Regiane, que é o processo de autonegação. Ou seja, você tem algo que foi nos ensinado, assim, o que você estava falando do general Mourão, mas o movimento negro costuma falar tanto de coisas que são muito, muito comuns na nossa história, de dizer, por exemplo, que a ovelha negra, a ovelha negra da família, a coisa tá preta, você quer enegrecer minha imagem, ou você quer denegrir minha imagem, porque denegrir a imagem é tornar a imagem negra. Ou seja, você tem uma série de vocabulários, de expressões que tornam o ser negro. Se você pegar o dicionário Aurélio, por exemplo, você vai ver que o termo negro vai estar lá, negro, homem negro, aí vai estar lá uma série de negativos, de coisas ruins, etc., e no branco, homem branco, uma série de coisas boas. Essa população negra, evidentemente, não vai se assumir enquanto negra. E até por isso a gente costuma dizer, a população brasileira, de certa forma, se assume como parda, como morena, etc. Eu sempre digo isso. A população negra, ela pode até não querer ser branca, porque não tem condição de ser branca, mas ela faz de tudo para não ser negra. Então ela começa a chamar de parda, de morena, etc. Ou seja, eu, por exemplo, tenho pele negra, mas tenho cabelo liso, etc. Eu poderia querer não ser negro. Eu não tenho condições de ser branco. Então, se eu chegar em algum lugar e dizer eu sou branco, ninguém vai acreditar. Mas eu tenho condição de não ser negro. Aí eu me chamo de moreno, me chamo de uma série de outras coisas, né? Ou seja, nós vamos iniciando uma série de processos de negação, e esses processos de negação são muito ruins para a nossa identidade e para o nosso projeto de país. Porque na medida que a gente nega que nós somos negros, evidentemente a gente nega que o racismo nos afeta, que a desigualdade nos afeta, que esse racismo ele é estruturante de nossa desigualdade. E é por essa razão que a população brasileira, de certa forma, foi perdendo justamente esse projeto de país que você falou. Ou seja, você tem no pós-abolição uma população que foi empurrada para a marginalidade.
Depois você teve a Lei de Terras de 1850, a Lei de Imigração dos europeus para embranquecer o país, você teve a Lei da Vadiagem, você teve uma série de leis que foram empurrando a população negra, você teve o alistamento obrigatório militar da população negra, você teve uma série de leis que foram empurrando essa população negra para a marginalidade. Ao mesmo tempo que você está na República, e você diz que na República todos são cidadãos, as pessoas não são súditas, são cidadãos, e, portanto, todo mundo tem o mesmo direito. Então, o Estado brasileiro, que, como você falou, é institucionalizado, existe o racismo institucional, o Estado brasileiro não lhe dá acesso à terra, não lhe dá mesmo, tem projeto para isso, cria uma lei para isso, não lhe dá acesso à educação, proíbe, inclusive, a população negra de ter acesso à escola, não lhe dá emprego, porque lhe substitui por imigrantes brancos, né? Não lhe dá condições, lhe prende por conta disso, e o Estado brasileiro, depois de fazer tudo isso, diz assim, olha, mas agora se você quer competir, compete aí, pode ir, porque nós estamos numa democracia, porque nós estamos numa república, porque nós estamos... Aí a população negra, que como não que acaba não se enxergando como negra por conta dessas determinações, acaba não enxergando que o problema dela é justamente esse racismo. Quando a população negra não enxerga que o problema dela é o racismo, ela enxerga quem como responsável por sua miséria? Quem como responsável por sua condição? Ela mesma. Ou seja, o problema porque eu não sou rica, porque eu não trabalho muito, o problema é que eu não tenho coisa, porque eu não estudo mais, o problema, ou seja, a população passa a atribuir os seus problemas a si mesma, que é tudo que a burguesia desse país mais quer, né? Fazer com que a classe trabalhadora e a população negra se autorresponsabilize, assuma a responsabilidade por suas desigualdades. E aí, evidentemente, você não enxerga que tem esse projeto que é lhe exterminar. Ou seja, são pessoas que têm um projeto que é lhe exterminar, mas você não consegue identificar isso. Porque você acha que o problema do Brasil é sempre daqueles que não querem trabalhar, sempre daqueles que são malandros, sempre daqueles que são preguiçosos, quando nós temos um país que trabalha e trabalha muito, né? Qualquer pesquisa que se faça desse país mostra que nós somos uma das populações que mais trabalha no mundo. Inclusive, os desempregados não têm tempo livre, porque estão o tempo todo buscando o que fazer, ou fazendo bico, ou procurando emprego. Ou seja, é uma população que tem cada vez menos tempo livre. É uma população que tem ou trabalhado mais, por conta do trabalho precarizado, ou buscado emprego, ou fazendo bico de toda forma, né? Então, a gente precisa urgentemente entender essas formas de pertencimento, de autonegação, para a gente poder superar isso. Só para finalizar essa minha fala. De 2006 a 2016, por exemplo, 2006 a 2016, nós tivemos nesse país mais de 500 mil pessoas mortas, assassinadas. Dessas, mais de 60% são negras, jovens negros, que foram literalmente exterminados por um Estado que é um Estado racista. Né? E o que nós temos aí, né, nos candidatos hoje são candidatos que apoiam esse Estado racista que quer matar a juventude negra e quer matar a população negra, literalmente. E aí não é nenhum exagero. Né? E aí é aí a necessidade que a gente tem de se contrapor a esses projetos, urgentemente. Né? Rosenberg, a gente te agradece imensamente por esse dedo de prosa, que eu acho que é muito salutar a gente estar discutindo sobre isso. Eu acho que é um tema que não esgota, né? São séculos e séculos e séculos de discriminação para a gente tratar em 40 minutos. Eu queria saber da Rejane, da Lívia, se vocês ainda querem, ou pode encerrar. Não, a gente pode encerrar por uma questão de tempo, né? Mas eu acredito que essa é uma discussão que a gente possa aprofundar em outros momentos. Inclusive, a Lívia, né, pouco participou e a gente pede desculpas em relação a isso, mas eu gostaria já, né, de deixar registrado que a gente poderia trazer aqui, eu acredito que os nossos próprios ouvintes também, agradecer a presença do Rosenberg. Eu acho que essa discussão sobre o racismo, ela precisa ser feita e a Rádio Tambor é uma rádio para isso, é um ambiente, né, que você, inclusive, possa fazer essa discussão, a gente pode trazer, inclusive, essa discussão em relação à mídia, né, em relação às próprias, em outros ambientes, né? Hoje a gente traz na eleição, porque nós estamos aí num momento crucial no país, esta semana, as pessoas
essa discussão está muito polarizada, né, entre um candidato e outro, mas na verdade a gente precisa trazer os temas para o debate. E aí que não são, né, não são pessoas em si, mas sim a temática que a gente precisa discutir, o que de fato está em xeque no país, que é justamente essa questão, né, do racismo, da homofobia, do machismo, a própria questão da classe trabalhadora, os direitos trabalhistas que estão sendo ameaçados. E agradecer e pedir que você faça aí suas considerações finais. E fazer a nossa parte sempre, né, Regiane? Fomentar esses assuntos, formar nossas crianças, né, aconselhar nossos amigos, nossos familiares, para que tenham mais consciência e que aproveitem, né, esse próximo final de semana para fazer algo que mude para melhor a cara desse nosso estado, né? Então, Rosenberg, mais uma vez, obrigado. Queria que a Regiane pediu para você fazer suas considerações. Bom, essa realidade que a gente acabou de debater, eu tenho dito também várias vezes, assim, a gente não vai acabar com a eleição. Sim. Né? Ou seja, a eleição não vai resolver o problema da população negra, não vai resolver o problema do racismo, não é? Se fosse, né, seria muito, muito bom, né? Mas não resolve, né? O racismo, o machismo, a homofobia, né, e tantas outras formas de discriminação e preconceito estão na base da estrutura da sociedade capitalista e, portanto, estão na base do projeto de formação do nosso país, que se sustentou no latifúndio, no racismo, né, e por aí afora. Então, assim, essas eleições, elas polarizaram nesse debate, como eu falei, porque nós temos, evidentemente, um setor da sociedade brasileira que decidiu declarar abertamente isso, né? Mas nós temos um país que, como a Regiane falou, né, nós temos um país que o racismo é institucional. Ou seja, nós temos um Estado em que o racismo é institucional e que tem desenvolvido essa política desde sempre. E a gente precisa estancar essa política. Essa política não vai vir com o Bolsonaro ou vai vir com outro presidente. Não vai vir. Essa política é uma política que existe. É evidente que o Bolsonaro expressa o que tem de pior na sociedade brasileira, que é aquela que tem, né? Mas o que a gente tem dito? É necessário que essa população negra, é necessário que a classe trabalhadora se organize, é necessário que a classe trabalhadora saia às ruas, é necessário que a classe trabalhadora, porque depois nós estamos numa sociedade que está tensionada, né? Nós estamos numa sociedade que está em ebulição. E tudo pode estourar o que vem para frente. Então, a gente precisa urgentemente que a gente se organize, que a população, que a classe trabalhadora se organize, que os dirigentes tenham consciência que é necessário organizar a classe trabalhadora, mas não organizar para a eleição, organizar para depois da eleição, para a luta, para as necessidades nossas de organizar a população negra e a classe trabalhadora para lutar contra o racismo e para construir uma outra sociedade, que não seja sociedade capitalista. Esse é o nosso principal projeto, é isso que a gente tem que pensar. Depois de eleição, como é que a gente vai continuar a nossa luta contra essas formas de discriminação e desigualdade. Dito isso, eu quero agradecer a Rádio Tambor, foi uma honra para mim, né? Essa rádio desenvolve um trabalho importantíssimo, né? Vem desenvolvendo um trabalho importantíssimo nesse estado, e eu fico muito feliz de poder ter contribuído um pouquinho com essa história. Muito obrigado. Contribuiu bastante, Rosenberg. Mais uma vez a gente agradece e aproveita também para agradecer os nossos ouvintes que sempre estão conosco, a Flávia Regina, a Tereza Freire, o Léo Santos, a Sandra Cioli, mandar um abraço carinhoso para cada um deles e para todos vocês que nos acompanham pela live, pelas nossas redes sociais, e dizer que amanhã a gente vai estar de volta, continuando nossa série, debatendo temas, nosso dedo de prosa aqui, com assuntos tão salutares, tão importantes para todos nós. É isso aí, a gente encerra essa transmissão por aqui e amanhã a gente está de volta a partir das 11 horas, se Deus quiser. Um forte abraço. Tchau, tchau. Obrigado.